Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Primeiro livro dos Macabeus. Do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 68. Castigos dos vizinhos hostis. Ora, ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito e, tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó que vivesse entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatã, infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida, atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates, foram aniquilados aos seus olhos e despedaçou-os. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrebaldes e voltou depois à Judéia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas que habitavam seu território com a intenção de exterminá-los, mas estes se refugiaram no forte de Datemã e enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos, nestes termos: as nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Preparam-se para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. Timóteo chefia suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tob. Levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens e mataram, lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo esta carta, eis que chegam outros da Galileia, com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: congregaram-se contra nós nações de Ptolemaida, de Tiro, de Sidônia e de toda a Galileia, as nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que se deveria fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: escolhe homens e põe-te a caminho para livrar teus irmãos da Galileia. Jonatas, meu irmão, e eu dirigir-nos-emos à terra de Galaade. Para guardar a Judéia, deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do resto do exército, com esta ordem: governai este povo, e até a nossa volta evitai toda luta contra os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir a Galileia, e a Judas 8.000 para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galileia e sustentou muitos combates.
esmagando diante dele as nações, as quais perseguiu até as portas de Ptolemaida. Perto de 3.000 gentios caíram e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galiléia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo que eles possuíam. Por outro lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão e andaram 3 dias pelo deserto. Encontraram os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seus irmãos em Galaade, dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bosra e Bosor, em Alema, em Casfor, em Maquede e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se preparam para atacar amanhã suas fortificações, apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bosor de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio da espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens ergueram os olhos, viram uma multidão incalculável carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza e começando já o ataque. Enquanto a cidade erguia um clamor, misturado ao som da trombeta e um ruído formidável, viu Judas que o ataque estava começando e disse a seus homens: Pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando a trombeta e erguendo preces em alta voz. O exército de Timóteo conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram, nesse dia, 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Alema, atacou-a e conquistou-a de assalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfor, de Maquede, de Bosor e das outras cidades de Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército. Acampou do outro lado da corrente defronte de Rafom. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e vieram lhe dizer: Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-lo para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo, por sua vez aos oficiais de seu exército: Se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, nós não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, nós atravessaremos e teremos vantagens sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas pôs ao longo do rio os escribas do povo com a seguinte ordem: Não deixeis ninguém se instalar aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo o seguiu. Os gentios foram derrotados aos seus olhares, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo, com todos aqueles que ali se achavam. Carnaim foi assolada e não pôde mais resistir a Judas. Este reuniu todos os judeus da terra de Galaad, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Efron, cidade muito grande e bem fortificada, que se achava no caminho da volta. Não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la.
Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra para irmos à nossa, e ninguém vos molestará, apenas passaremos. Mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então Judas ordenou que cada um de seu povo se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois. Durante todo o dia e toda a noite assaltaram a cidade e esta caiu em suas mãos. Passaram ao fio da espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois a caravana passou o Jordão para chegar à grande planície em frente a Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajudar os retardatários e de encorajar a multidão até que chegassem à terra de Judá. Escalaram a montanha de Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz sem que ninguém dentre eles tivesse sucumbido. Derrota de José e Azarias. Ora, enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galiléia diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também nós célebre o nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e foram contra Jânia. Mas Górgias saiu com seus homens para opor-se à sua investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até a fronteira da Judéia. Pereceram nesse dia cerca de 2.000 homens de Israel e foi grande a derrota do povo. Isso porque não haviam escutado Judas, supondo que mostrariam seu valor, mas não pertenciam à raça desses homens a quem era dado salvar Israel. Outros triunfos de Judas. O valoroso Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde penetrava seu nome. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú que habitavam no sul. Abateu Hebrom e seus arrabaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia pereceram alguns sacerdotes no combate por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travar em combate. Judas voltou para Azote, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá.